Então, amigos infantes, não é por acaso que inicia esse segundo episódio do podcast Minha Continência com essa oração, com esta invocação, na verdade, e pedido de orientação divina para os guerreiros de selva. Hoje nós temos a honra, o privilégio de receber no podcast oficial da Associação Amigos Infantes do Terceiro BI, um combatente que está à altura de representar os guerreiros que se dedicam à defesa da nossa brasileira Amazônia. Combatentes que aprendem a sobreviver e a combater em um ambiente hostil e desafiador, que oferece a esses soldados do desconhecido os perigos da mata de terra firme, de Igapó, de várzea, com seu clima tropical, animais selvagens, onde a onça pintada se destaca e inspira esses armígenos da paz, que acabam por fazer de todo esse universo verde o seu próprio habitat. Até mais que isso, acabam se tornando parte dele. Então, senhores, dito isso, vamos dar as boas-vindas a ele, Coronel Silênio de Souza Ponte. É um prazer estar aqui com vocês nessa data muito significativa para mim, porque nesse dia 17 de dezembro de 1974 eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. Hoje completa-se 49 anos. E isso foi coincidência, tá? Essa data de hoje foi marcada, foi coincidência. Total coincidência. Data de formação dele, hein? Exatamente. Nada planejado. Eu optei para fazer a infantaria por uma razão muito óbvia. Eu queria voltar para a cidade que me viu crescer, que foi São Gonçalo. E ali tinha o 3º Regimento de Infantaria, unidade típica de infantaria, nobre infantaria do Exército Brasileiro. Terminei o curso da AMAN e me classifiquei no 3º BI em 1975. Nesse ano eu comandante de pelotão. No ano seguinte eu fui instrutor do MPOR. Coronel, como que começou essa história de querer ser militar? Exatamente. A gente acaba seguindo a profissão. O nosso pai tinha, ou às vezes um irmão mais velho, um tio. No meu caso, por exemplo, eu posso dizer que eu vivi dentro de quartel. Então, eu não poderia ser outra coisa que não fosse militar. Eu não sei o senhor. Não, no meu caso, a família não tem militar. Meu irmão mais velho serviu no 3º Regimento de Infantaria em 1966. Naquela época, ali na cidadezinha onde morava, em Alcântara, São Gonçalo, quase todos os garotos se preparavam para servir no 3º aí. E eu já estava me preparando também para servir como soldado no 3º Regimento de Infantaria. Seria uma honra. Com certeza, né? Mas quis destino que eu passasse para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, mas já ficou na minha mente que eu voltaria para o 3º Regimento de Infantaria. Né? Concluí o curso em 1970 na preparatória, depois de 3 anos. Aí fui para a AMAN, 71, 72, 73, 74. E em 73 me tornei cadete de infantaria com muita honra. Em 74 nos formamos. Fiz o destino que eu tivesse uma média que me permitisse Escolher a unidade. escolher a unidade. Aí eu escolhi o 3º Regimento de Infantaria. Realizou um sonho, né? Realizou um sonho, porque a família nem acreditava inicialmente que eu entraria nessa área. Meu pai e minha mãe me aplaudiram com isso. Infelizmente, quando eu fui para a preparatória na cidade de Campinas, eles não puderam comparecer, era muito distante, né? Teria que deixar o trabalho deles para lá se deslocar. Quando foi para a AMAN, aí eu tive o privilégio de receber o pai na entrega do Espadinho, em 1971. Ele compareceu, acompanhado do meu irmão caçula
Jogos de Luta. Eu acho que nós temos essa foto. Tem uma foto. Acho que é a única foto do Coronel Silênio sem bigode. É a única foto desse momento tão importante para o senhor e para a família do senhor. Eu tive uma outra oportunidade, porque na realidade a formatura nossa estava prevista para o dia 14 de dezembro de 1974. Mas houve um episódio na época, um ministro, alguém importante da nação, faleceu e a Academia Militar entrou em luto e adiou essa formatura para o dia 17, que é o dia de hoje. Eu não tive a oportunidade de avisar meus pais. Então, a minha mãe, minha querida mãe, ela me fez, quer dizer, depois eu vinha saber que eu nem voltei para falar nada. Quando eu já aspirante, já visitando meus pais, aí minha mãe, poxa, eu compareci lá na academia. Como compareci? Ela foi, mas não avisou segurar, a escola estava vazia. Eu fiquei muito chateado naquela situação, que é a primeira oportunidade que minha mãe teria de me abraçar, registrar esse momento, né? Ele não foi. Aí nessa oportunidade eu participei de todo o final de ano, quando os aspirantes se declaram aspirantes, na véspera tem uma algazarra. Isso é normal todos os anos, né? Aí eu que havia assinado o livro de ouro, por ter passado 4 anos sem sofrer qualquer tipo de punição, você assina um livro chamado Estímulo ao Bom Exemplo. Eu, graças a Deus, fiz isso, participei, mas não teve nenhum problema. Aí eu vim para o terceiro BI. Né? E teve essa jornada no terceiro, 5, 7, 6, 7, 7. Esse ano eu me casei, quer dizer, eu antecipei o casamento, porque nós da turma de 7-4 e a turma anterior, a gente não conseguia fazer os cursos que deveríamos fazer, os cursos guerreiros, né? A gente mandava requerimento e diziam que nós éramos tenentes novos, aí ficamos tenente antigo, que passou a ser tenente novo. Então, por isso a gente não fazia os cursos. Aí eu cheguei à conclusão que só indo para a Amazônia eu poderia realizar um sonho de fazer um curso guerreiro. Hoje o senhor é um coronel e eu tive o privilégio de servir com o senhor. Quando eu cheguei em 86, o senhor era subcomandante do terceiro BI. E o senhor sempre foi assim, essa pessoa serena, tranquila, sempre tratou com afeição seus subordinados. E parabéns, porque na associação são poucos que são unanimidades. Eu falei do Capitão Pedra, todo mundo fala bem do Pedra, e eu não vejo ninguém falar mal do Coronel Silênio, do Tenente Silênio, do Capitão Silênio, do Major Silênio e nem do Coronel Silênio. Então, parabéns aí por o senhor manter essa postura desde o início da carreira até o dia de hoje. Obrigado pela palavra, presidente. Eu pautei minha vida assim, né? Ser humilde, ajudar as pessoas, né? Que eu pude, dentro das minhas possibilidades, fazer, assim eu fiz ao longo da minha existência. Nunca desprestigiei quem quer que fosse, mesmo quando um subordinado solicitava uma realização de um curso, eu lembrava da minha história. Aí eu facilitava o máximo para que o militar fosse premiado com o curso. Bem, eu saí do terceiro, né? Mas antes de sair do terceiro, Giovanni, prova disso que eu falei, que ele era querido por todos, em todas as graduações dele, a banda de música, em homenagem, fez o dobrado Capitão Silênio. Ele tem o dobrado feito pelo Lênio. Dobrado do Major Silênio. Major Silênio, olha só. Eu sei que ele disse dobrado. Eu não lembro exatamente o dobrado, mas já ouvi esse dobrado. Eu acho que fizeram uma justa homenagem, né? Nessa oportunidade eu comandava a primeira companhia, operacional. E eu me lembro que o então capitão Cirilo, que era o mestre da banda do batalhão, chegou nos anos, meados de junho, aí chegou o Silênio. Eu era capitão, né? Ele também capitão. Tem um soldado aqui muito bom, ele toca clarinete. Eu falei, ô Cirilo,
nossa companhia é operacional, se eu perder um soldado, eu tenho menos um guerreiro aqui. Aí eu pensei bem, tá bom, eu liberei, era o soldado Vicente, se tornou um grande, saiu tenente da banda, tive esse prazer de ajudar um combatente, né? Aí o senhor falou que saiu do BI e foi cumprir uma missão e realizar um sonho de fazer o curso de Guerra na Selva. Nessa missão só podia ser realizada lá em Manaus, onde existe o Centro de Guerra na Selva. Mas inicialmente eu fui para a 12ª CID-PE, fui direto para a PE. Porque é interessante o seguinte, quem se propõe a fazer um curso como esse, ele tem que estar adaptado aos meios existentes. Se ele chegar simplesmente para uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, e encarar direto o curso, não vai se adaptar. Não vai se adaptar e vai se desligar. Mas, coronel, o senhor disse que primeiro o senhor fez o curso de batedor, não foi isso? Depois o curso de Guerra na Selva. Mas antes o senhor acabou fazendo de batedor e existe até um antagonismo nisso aí, né? Porque em um o senhor adquiriu habilidades para trabalhar no asfalto na cidade e no outro na selva. É um paradoxo aí, mas foi uma experiência muito significativa, porque ali você não é, eu era subcomandante da 12ª e comandante pelo plano de escola de guarda. Então eu que escalava o pessoal para fazer, né? Eu escalei uma missão que o general comandante da Amazônia estava recebendo uma autoridade, alta autoridade, e ele pediu para escalar três motociclistas. Escalei 2 e me escalei. Né? Aí os 2 fizeram o reconhecimento. Né? Você tem que fazer o reconhecimento de onde na comitiva vai passar. Aí tudo bem, saímos, né, no dia previsto, era num hotel, em direção a um aeroporto, onde ia ter a solenidade, e essa autoridade ia fazer um discurso. Aí chegamos no hotel, não sei o que aconteceu, uma senhora passou mal e o comandante CMA, né, Comunidade da Amazônia, me pediu que eu escalasse um dos guerreiros ali para conduzir a ambulância, o carro direto ao hospital para ganhar tempo, para salvar a mulher. Peguei um dos 2 e mandei. Aí na saída houve um outro problema, ele também mandou escalar o outro guerreiro e traí. Aí eu escalei, fiquei eu sozinho, mas eu era o único que não tinha feito o reconhecimento. Eu sabia onde que seria. Caramba! Aí saiu lá na frente, bem devagar, coordenando aquela equipe enorme, um monte de carro atrás, tal. Aí entrei na área onde seria, né, digamos, a solenidade. Aí quando eu passei, eu vi que estava lá a turma lá esperando, eu tinha passado já pelo local. Aí eu vi uma porteira assim, aqui que eu entrei, todo mundo estava de mim. Aí parei em frente lá, deu tudo certo. Mas acho que foi um momento difícil. Mas deu tudo certo. Tem uma história também que o senhor já me contou, quando foi se apresentar, aí o senhor escolheu uma unidade que tinha um amigo do senhor. Sim, conta essa história pra gente aí, da onça em cima da mesa. Ao ser promovido, eu tinha feito 2 anos, naquela oportunidade eu poderia ter escolhido uma outra unidade no Brasil. Né? Além da promoção, eu tinha 2 anos, mas eu digo que eu tenho que ficar na área para fazer jus ao curso que eu fiz de Guerra na Selva. Né? Eu já tinha feito jus ao curso de batedor, né? Rodando pelas ruas de Manaus. Aí eu digo, chegou 2 coronéis na área, né? Um para comandar o Centro de Guerra na Selva e o outro para comandar o 1º Batalhão de Infantaria de Selva. Eu conheci o que ia comandar o Centro de Guerra na Selva, que era o coronel Gélio Fregapane, porque nós éramos da equipe de tiro, já havia competido com ele. Falei, com certeza ele ia me convidar para ir para o tiro. Legal, servir onde tem um amigo, né? Aí eu digo, vou para lá conversar com o coronel Gélio Fregapane. Aí eu saí, entrei no Centro de Guerra na Selva, me informei onde era o gabinete do comandante,
Aí subi a escada, né? Aí eu entrei na sala, um salão imenso. Lá no fundo estava o comandante, mas uma coisa me chamou a atenção. Em cima da mesa dele tinha algo diferente. Aí fui me aproximando e vi que era uma onça. Uma onça em cima da mesa do comandante. Aí, quando o coronel me conhecia, ele me chamou. Silênio, quando ele fez esse movimento, a onça pegou o braço dele. Nisso que a onça pegou o braço dele, ele deu um soco na onça. A onça jogou a onça lá no meio do salão. Aí entrou os cabos, né, os adestradores, para tomar conta e tal. Quando saiu aquela confusão toda, aí ele estava bem perto, falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu estava, não, só vim cumprimentar o senhor. Aí eu saí. Ele tinha ido para se apresentar, mas quando viu aquela atitude da outra, ele não vim só fazer uma visita. Não. Vou pro outro. Aí eu fui falar com o outro. Vou continuar lá no meu batalhão pilotando minha moto, que é melhor. Esse caso eu contei quando eu recebi o Facão Verde, que eu poderia contar alguns causos, né? Aí eu, quando cheguei no primeiro batalhão de Infantaria de Selva, comandava então o coronel Tamaturgo Sotero Vaz. Aí ele me recebeu muito bem, né? E falou, Silene, você, o capitão comandante da 3ª Companhia de Fuzileiros, a Derruba, que é a operacional do batalhão, o comandante foi fazer a ESAO, e você vai comandar aquela companhia. Tudo bem, agora, vou comandar a companhia. Aí eu saí, né, conversando com os outros capitães das outras companhias, todos mais antigos do que eu. Aí eles acharam, você para comandar o operacional, é porque o operacional, o batalhão, na época, na área não tinha brigada, o batalhão era ligado diretamente ao Comando Militar da Amazônia. Então as missões operacionais eram do batalhão e da companhia operacional, que tinha todos os meios, né, existentes ali, os melhores guerreiros. Né? Aí não, eu falei para os dois capitães, não faz, não. Estou chegando na unidade, vamos lá falar com o comandante. Aí os dois, nós subimos. Aí o coronel ouviu muito bem, os dois falando, alertando, estava mais tempo no batalhão, eu recém-chegado, pegar logo o operacional. Aí o coronel olhou para ele e falou assim, vocês têm guerra na selva? Pronto, não precisa falar mais nada. Aí eu assumi o comando da companhia. Com muita honra, fiquei vários anos ali, fazendo aquelas missões operacionais. E aí, a entrega do facão, como o Giovanni citou, foi em 79, Giovanni? Não, a entrega do facão, não, em 79. Teve uma cerimônia macabra, mas sinistra. Isso foi em O 2014. facão foi em 2014. É porque nessa época não existia Não existia o o facão. facão. Ele foi instituído, acredito, no ano 2000. Nós temos a imagem, o Giovanni vai colocar aí, dessa cerimônia da entrega do facão. Eu acho que o senhor está entregando para o seu afilhado, Estou entregando subtenente para o Munk. Munk. Ele fez questão. Munk, grande abraço. Se prepara que um dia você vai sentar aqui na cadeira e ser o nosso entrevistado. Eu, na realidade, o que acontece, eu fui recebendo o facão do Guerreiro do Selva em 2014. Você se propõe a ter o facão, mas você tem que comprar o facão. A fábrica manda o facão para o Centro de Guerra na Selva, você manda o comprovante que comprou o facão, aí eles vão circular para você, né, os dias previstos. Eu tive sorte que naquele ano, de 2014, o Centro de Guerra na Selva completava seus 50 anos, o cinquentenário. Então, aquela primeira semana, que normalmente é a primeira semana de junho, ocorre, né, a cerimônia digamos, de aniversário do Centro de Guerra na Selva. Mas foi uma cerimônia totalmente festeira, porque era 50 anos, né, as bodas de ouro da unidade. E nessa oportunidade, digamos, quarta-feira seria a entrega. Eu cheguei na segunda-feira, na terça-feira tinha uma grande corrida, uma ultramaratona na selva, um circuito de 8 quilômetros. Então a ultramaratona era de 50 quilômetros na selva. Na selva. Aí eu me propunha fazê-la porque eu achava que eu estava muito bem preparado, mas estava longe da selva, por isso eu digo que a pessoa tem que se adaptar um tempo antes, mas podia fazer por dupla, por quarteto, por 6, podia fazer revezamento. Eu entrei sozinho para fazer.
Eu comecei a correr, passando, voltando, entrava na selva, passava por cima onde tinha uma onça de baixo, passava de novo. Aí quando eu dei 6 voltas, já estava andando, aliás, todo mundo já estava andando. Não tem condições. Ninguém estava correndo mais. Eu dei as 4 voltas, eu digo, 30 e poucos quilômetros, está de bom tamanho. Aí eu parei, também não aguentava mais. O guerreiro, que dali estava andando. Na época foram 4 corredores do Rio de Janeiro, maratonistas que não terminaram a prova. Mas ó, deixa eu aproveitar um gancho, mostrar aqui para o nosso público. Essa é a prova do crime que o coronel está falando. Essa é a medalha que ele conquistou, 50 quilômetros na selva. Tá? Esse é o facão de selva dele, recebido em 2014. E esse mosaico foi preparado pelo pessoal lá do SIGS, merecidamente de presente para o coronel, o curso de batedor, o curso de selva, a medalha de maratona e o brasão do 3º BI, nada mais justo. E esse mosaico foi doado pelo Coronel Silênio para a nossa associação, é por isso que eu falo, é um homem diferenciado. Coronel, agradeço em nome da associação a doação desse mosaico com o facão, isso não tem preço. Não tem preço, foi uma atitude que me surpreendeu e surpreende a todos quando eu mostro essa preciosidade. Então, coronel, mas como é que é o SIGS na verdade? O que o senhor pode falar do SIGS pra gente? O que acontece durante o curso? Por exemplo, a gente sabe que tem cursos aí como BOP, que as 2 primeiras semanas é ali para eliminar os fracos, aqueles que não merecem concluir o curso por algum motivo. Isso acontece no SIGS também? Inicialmente, quando o candidato se propõe, né, a fazer o Guerra na Selva, a unidade já faz um teste com ele, né? Para ver se tem condição de pelo menos mandar ele para Manaus. Porque normalmente eles saem das unidades operacionais da área, né? A área toda a Amazônia. Ao chegar no Centro de Guerra na Selva, aí que ele vai ser submetido aos primeiros testes para ver se ele entra. Né? Quais são os testes? Normal, subir de corda, salto em altura, salto em distância, nado, tem que nadar 200 metros ali para usar qualquer meio. Uma corrida? Uma corrida simples, nada muito pesado, dá para a pessoa passar. Tá? Mas aí começa a semana zero. Uma semana, conforme ele falou, e para ver se realmente o cidadão tem condição de entrar na selva. É uma semana lá dentro que a pessoa joga você dentro de uma piscina, você não sabe quando vai sair. Né? E ali faz de tudo contigo, roda, fica rodando ali e não está contando nada. Então quando ele chega com você ali, muita gente já desiste. É um terror psicológico, né? Já fica ali em cima de você não está contando ainda o seu tempo. Aí sim, aí tá ok, sabe nadar, tá ótimo. Então vamos para a selva. A primeira semana de selva é chamada semana de sobrevivência. Ali realmente a pessoa perde muito quilo, porque você não dorme, você não come, você bebe muito pouco, e depois você entra. É uma área de treinamento, pista de obstáculos, né? Nas semanas seguintes nós entrávamos nas pistas, por exemplo, as pistas de combate, várias pistas que tem lá. Isso Já na segunda e terceira semana já começa essa coisa. Água, muita água. Essa pista, ela, como tinha pouca gente agora, você tinha que fazer várias vezes a mesma pista, o mesmo circuito. Né? Então tinha um circuito que... Coronel, nessa altura do curso, nessa altura do curso tinham quantos alunos ainda no curso? Ainda tínhamos 30 alunos. Então, mas começou com 40. 40. Então na segunda semana, na sobrevivência 10 já tinha... já ficaram pelo caminho. 10 cruzes. Já perdeu o caminho. E ali o seguinte, a guerra na selva, a própria selva te elimina, porque não é nem o instrutor não. Ele fica ali, o cara não volta, não está preparado, se esgota todo e pega para ir embora. Aí eu continuei. Numa pista, tinha um obstáculo que ficava um oficial, no caso era o Tenente Veloso, que eu já conhecia, que era da minha turma, ele já me escutou. E é chamado quebra-costela, ou seja,
tinha um pau, roliço, que o instrutor rola conforme a posição. O aluno vinha, jogava por cima. Se ele jogasse o tronco para o lado, ele dava uma pancada, né, no peito do combatente. Se ele girasse ao contrário, ajudava o combatente a passar por cima. Aí na primeira vez, quando ele jogou para mim, eu bati e caí do outro lado. Tudo bem. Aí eu voltei e ele fez legal para mim, caí do outro lado. Quando eu estava já em outro obstáculo, eu vi alguém gritando, ai! Meu colega da turma dele, chamado Jaci, ele virou e quebrou a costela do Jaci. Mais uma baixa no corpo. Mais uma baixa. Não, logo em seguida, ele não saiu de imediato, mas tinha logo desembarque de viatura na selva, né? Tinha como o cara com a costela quebrada, aí ele já saiu. Ainda numa pista desse obstáculo, eu vim, olha que eu nado bem, eu vim, chamava uma corda, centenário, a corda desce pelo rio assim, você tem que atravessar, mas se você começa a puxar a corda, você vai afundando. Aí você chega lá embaixo, você tem que puxar para chegar em cima. Aí eu vim puxando. Nós usávamos nesse curso um equipamento chamado LPU. É um suspensório, se você estiver dentro do rio, uma situação qualquer, um sinistro, você aciona, ele puxa a corda, ele vira uma boia. E se você puxar aquilo, você tem que desligar agora. Eu achava que eu estava bem, só que eu não sabia, já tinha feito várias voltas naquele circuito, eu desci. Quando eu desci, lá embaixo na cantenária, parei, eu fico aqui, mas não puxo. Aí o instrutor desceu, pulou, mas não puxei. Aí você entra em cheque. Está todo mundo para te desligar. Aí começou a patrulha. Patrulha 13. Outra patrulha, reconhecimento de combate 13. Porque se você não cumprir a missão, você é desligado. Tinha uma grande patrulha que era destruir uma ponte, mais o instrutor, que era o Veloso, ele ensinou que você teria que atravessar o rio, a tropa estava do outro lado, a guarda, e tinha duas sentinelas, uma fixa do lado de lá e uma móvel por cima da ponte. Você teria que atravessar a ponte, tá? Ficar ali. Quando a sentinela fixa móvel se aproximava da fixa, você dava o bote, o outro grupo, ele silenciava e não acordava o restante da tropa que estava dando a segurança. Tudo bem, a quem ia atravessar aquele rio? Essa era a missão dada. Quando eu vi que era o Veloso, meu amigo ali, terceiro dia, eu entrei, eu olhei assim, fulano me mandou, e você? Aí então a gente já tem mais ou menos a hora de preparatória, vocês dois para descansar com o outro. Aí ele subiu assim e gritou, 13! Mas 13 sou eu. Aí eu fui para lá. Aí ele veio com a história, fazer aquilo, não sei o que, não. Era mais antigo que ele. Agora eu sou tenente segundo. Vou fazer assim. Ficou chateado comigo. Aí fomos para a missão. A missão tinha que ser concluída até as 4 horas da manhã. Isso era quase 1 hora da manhã. Aí eu marquei um ponto de reunião próximo do objetivo. E com a nossa patrulha tinha um capitão francês, ele é muito forte. Aí eu dei o material pesado, que era uma corda de sisal. Eles podiam ter dado outra corda, mas era de sisal. Como olhar, não fica pesado, não. Estava se aproximando às 4 horas e eu não tinha chegado nem nas margens, porque era o Gapó, não tinha margem. Não chegava, não sabia onde estava. E o tenente devia me acompanhar, mas ele sabia que estava com a água até o pescoço. Todo mundo estava ali, de madrugada, caminhando no meio da porta. Aí eu digo, esse cara vai me desligar. Eu digo, vamos mudar o esquema. O esquema é o seguinte, quando se desse isso, o Frecha era meu subcomandante. Quando houvesse o tiroteio ali, todo mundo chegando e matar aí toda a guarda, o Frecha ia chegar com o caminhão, produzindo os 300 quilos de TNT que eu pedi. Só que deram 300 quilos de lata, de pedra, essas coisas, 300 quilos mesmo. Né? Aí tudo bem, eu designei um engenheiro da minha turma também, para ser o oficial de distribuidor, porque ele que manja de explosivo e tal. Aí eu digo, olha, sabe de uma coisa? Eu chamei o comandante do escalão de assalto, Serra
seu escalão partiu sobre o início da ponte, que nós vamos atacar através de ponte. Estavam os dois instrutores lá em cima da ponte. Ficaram espantados quando matei tudo, veio o caminhão, botou, destruiu a ponte. Não teve nem crítica, porque não estava previsto crítica. Vamos avançar. Passei. Se formou guerreiro de selva. Assim, aí você vai falar sobre o patrão do guerreiro de selva. Sim, não, aí o senhor se formou guerreiro de selva. Só que em 82, o senhor sofreu um acidente de helicóptero na selva. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Eu estava comandando a companhia operacional ainda, né, em 82. O coronel Tamatu já tinha dado o comando para o então coronel Guilherme Fregapane, que era irmão do Gélio Fregapane, era do CID. E em 82 ele montou uma instituição, quer dizer, na realidade, para avaliar os meios de comunicações na selva, e designou a minha companhia para escalar uma patrulha para se deslocar de Manaus até Manacapuru e fazer a destruição, né, numa base lá em Manacapuru. A aeronave era o Super Puma? Não, é o é o Sapão. Se você assistiu o Rambo, Sim. você vai ver aqueles helicópteros. Ah, é aquele bonito, hein? Lindo. O helicóptero desceu. Desceu. Aí eu entrei, sentar, na verdade eu ia ficar na janela ali porque eu ia observar a minha patrulha, né? Aí o que acontece? Eu sentei em cima de um equipamento, um suspensório. Aí quando eu olhei o suspensório, eu conhecia o suspensório, era o LPU, ou seja, aquele do Cruzeiro Guerra na Selva. Eu falei, esse não nos pertence, esse é da tripulação. Aí eu entreguei para o sargento do meu lado, da tripulação mecânica. Aí eu helicóptero levantou. Nós chegamos a olhar, né, por cima, a patrulha se deslocando, fizemos alguma espécie, aí chegamos até Manacapuru, descemos, fizemos contato com a figuração inimiga, que era um tenente, estava tudo ok, e retornamos. Aí eu estava na porta olhando, né, observando. Aí de repente eu vi que a mata estava se aproximando. Aí só deu tempo de eu me agachar, segurar aqui, né, o cinto aqui, e surgiu um baque. Tivemos sorte porque normalmente os helicópteros naquela época eles andavam bem próximos de um rio, né? E estava na época do Igapó, né? Quando caí, eu fui um, eu só desconectei e saí nadando. Eu fui um único. O helicóptero caiu no rio, bateu na árvore não? Não, bateu na árvore. Bateu na árvore todo mundo. Aí eu digo, eu tenho que sair para buscar uma terra. Que terra? Era Igapó. Eu resolvi o seguinte, estava muito peso. Eu digo, vou tirar esse equipamento. Eu estava nadando, eu desconectei o cinto, soltei, ficou uma porque... Com a pistola, desconectou a pistola? Desconectei tudo. Só que é um costume nosso na selva, para não perder a pistola, você amarrar a pistola aqui. Uma guia, né? Na guia. Quando eu soltei, ficou aquela tripla me puxando ainda mais para trás, né? O sargento negligenciou, porque ele não usou o cinto. Aquele cinto que só havia passado para ele. Ele morreu assim, trancado, afogado no fundo. O Raj, esse capitão, ele tinha 2 metros de altura, muito alto. Ele viu quando o piloto ia cair dentro d'água. Ele desconectou o cinto dele. Ao desconectar o cinto dele, o impacto, ele subiu e bateu com a cabeça. Ao bater com a cabeça, ele desmaiou. Ele foi encontrado ao lado da aeronave, depois no resgate, sereno, sem nada. Morreu afogado. Essa história veio à tona quando eu fui receber o Facão do Guerreiro do Céu, já em 2014, né? Presente estava naquela solenidade um coronel da aeronáutica. Ele falou, mas eu sou instrutor com PTTC da aeronáutica e apresento essa situação como negligência do sargento não ter usado o equipamento. E interessante, o senhor me corrija se eu estiver errado,
A sua pistola foi encontrada por um nativo meses depois, no Rio? 3 meses depois, Caramba. eles se encontraram e foram lá no batalhão me entregar a pistola. A sua pistola. Tem até hoje, é uma pistola fantástica, não nega fogo e passou 3 meses dentro do Rio. Dentro do Rio. Interessante a história. O facão de guerreiro de selva, ele é um símbolo, né? Ele é um terçado, como se diz, né? Só recebe aqueles que ousaram enfrentar esse desafio super difícil, que é o curso de Guerra na Selva, e os que conseguiram, né, ostentar o brevet cara de onça. Então esses são dignos de receber um facão. E eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Quando o senhor olha esse facão, né, quando o senhor toca esse facão, que recordação esse facão traz para o senhor, né? Mas o senhor já acabou de falar, né? Exatamente essa situação desse acidente do helicóptero, né, e coisa e tal, e que veio à tona na entrega do facão de 2014. Né? Essa unidade muito bacana. Aí eu consinto a todos aqueles que ainda não têm o facão e, porventura, têm o curso de Guerra na Selva, porque ele só foi instituído nos anos 2000. Então, esse símbolo é máximo, né? Além da onça, além do padrão nacional, mas é o facão de guerreiro chamada joia rara. Com certeza. Então, E a solenidade foi uma solenidade meio mística, né? Meio sombria. Nós temos a foto, muito dentro de interessante. uma base, você chega lá, aí é conduzido por uma trilha, tá? Até o local, né? Um taiperi gigante, né? E ali coloca... Eu vi os guerreiros sentados com seus facões na frente. Facões ainda não entregues, facões ali. Aí eles, no meio desse taiperi, tem um fogo simbólico, porque o fogo é um símbolo também nosso, né? O símbolo está ali o fogo. Aí cada padrinho pega o facão e chama o seu afilhado. O seu afilhado vem, aí você entrega o facão, aí ele faz uma solene, vai até lá, ele no fogo, é como se fosse benzer o facão, né? E o afilhado dele, foi o subtenente Munco, me contou uma história. Eu acho que isso foi quando o senhor já era PTTC. Vocês foram para lá, reservaram o hotel de trânsito para o coronel, oficial superior, e reservou o hotel de trânsito para o subtenente, praça. Aí o coronel Silene, não, negativo, ele vai ficar no hotel de trânsito dos oficiais comigo. O Munco me contou essa história, né? A simplicidade do coronel Silene. Dividiu o quarto dele com o subtenente Munco. Agora nós temos um vídeo, temos até mais de um, cedido pelo Munco, obrigado Munco, do senhor fazendo não sei se era uma missão com ele no Rio, e tem o senhor também numa trilha. Ele olha para trás, ele olha para trás. O senhor pode falar um pouquinho dessas duas missões, na trilha e no Rio comum? É tradição em São de Guerra na Selva recepcionar os veteranos guerreiros de selva exatamente nessa semana do aniversário do sítio, né? Então, eu já havia recebido o facão e já tinha passado uma vez ou outra. Quando eu fui para a reserva, eu voltei a Manaus, né? Quando eu cheguei lá exatamente no mês de junho, que estava ocorrendo esse encontro de veteranos, né? Aí eu fui lá no CID, eu participei, falei com o general, o comandante do CID, tratou muito bem. Ele disse, vai ter aqui uma chamada Marcha do Avião. Um avião, algum tempo atrás, caiu na Amazônia. E foi o pessoal do CID que fez o resgate, o pessoal foi lá e tal. E colocaram como tradição do CID fazer essa marcha. Eu digo, todo mundo, me fardaram de novo, né? E tal. Aí entrei na marcha, vários quilômetros de selva. Essa trilha que tem vídeo? Essa é menos, é mais suave. Mas essa que eu fiz foi gigante. Seria uma caminhada até o local onde o avião caiu. Tá? Depois eles diminuíram isso, porque passou a ter outros convidados civis.
Então você tem a sua esposa, ela quer Pessoal, participar. tem preparo, né? Então vai, então eles diminuíram. Se transforma em uma trilha. É, uma trilha. Aí começa com uma viagem, digamos, nas voadeiras, chamadas. O que é voadeira? São os barcos de alumínio grandes, né? A gente faz o combate lá, com o guerreiro aí, com muito bem segurança, todo mundo com colete e tal. Aí vamos andando por ali, aí vai passando naqueles locais chamados Rio Coraquequara, né? Tinha mulheres participando, entendeu? De barco, aí vai visitar uma das bases de selva, onde os alunos ficam, onde os instrutores ficam. Coronel, nós temos uma imagem aqui, o senhor, eu acho que mais um outro coronel, colocando uma pedra fundamental. Ah, sim, o general Júlio Liamo, né? Ele está na reserva hoje, ele comandava a região e ele queria colocar uma placa chamada Pedra de Minas. É uma trilha, sai lá de Itamonte, lá de Minas, sobe sobre a Serra da Mantiqueira, chega no, eles chamam que é o terceiro ponto culminar do Brasil, mas é o quarto, e colocar essa pedra. Aí ele convidou o outro colega da turma dele, o Saúl e eu, aí nós fomos, só que ele teve todo o apoio ali do pessoal e foi o comandante da companhia da região. Aí começamos a fazer aquilo. Lembra o tempo da escalada? Nós ficamos 4 dias e 3 noites caminhando na montanha. Chegamos a ter 0 graus em cima. Colocamos a placa, né, segundo ponto culminante, colocamos a placa, tirei a foto. Eu aproveitei que eu sou da maçonaria, também estou aqui. O curso de Guerra na Selva, quando o senhor começa o curso, o senhor sabe quando o curso vai terminar? Não, a gente sabe que passa de 2 meses, sem contar aquela semana 0. Mas não tem uma data para terminar. Não tem a data. Então encerra na surpresa, né? Surpresa. Isso porque eu não falei sobre aquela semana de prisioneiros de guerra, né? É uma semana que eles mandam uma patrulha, de repente você cai numa emboscada. Mesmo, os caras vêm, a gente aprende a descer de rapel de frente, né? E olha, e cacetada de frente. Eu me lembro que eu levei um tapa aqui do joelho lá dentro da água. Tinha um amigo nosso, da turma, ele tem um olho de tiro. Não construtor ele fazer o curso não, ele era muito bom. Né? Tanto é que provou que saiu. Mas quando ele levou o tapa, o olho dele, Caramba, situação. Aí tiraram ele de cena ali, né? Nós todos fomos presos, todo mundo, o cachorro, tudo em cima. Aí tira a roupa, tudo, você fica andando, aí põe você dentro de uma jaula, né? Tinha só uma portinha pequenininha, cheia de espinho para atravessar. E sempre eles mandavam que a gente, formatura, você tem que vir engaixado, ninguém pode ter em pé. O francês, ele não conseguia passar, ele passava, se arraiava todo, porque ele era muito forte. Nossa equipe é sempre o último a chegar e estava no pau-de-arada não, chamado pelourinho. Pelourinho é o seguinte, amarrava sua mão nos pés, levantava você e girava e enfiava você dentro da lama assim de novo. Depois tirava você da lama. Todo mundo, isso era um ritual porque a pessoa chegava atrasada. Toda hora, era um pelourinho. A roda de pelourinho. Eu tive o privilégio de convidar e a honra dele ter aceito o convite. O coronel hoje faz parte da diretoria da Associação Amigos Infantes do Terceiro DI e é o nosso diretor de Relações Públicas, né? Não podia ser diferente, com a bagagem e o conhecimento que ele tem. E eu tive uma satisfação de ir num evento com o coronel e quem estava lá é uma outra lenda da Brigada de Paraquedista, o famoso 66. O 66 e o Coronel Silene parecia que se conheciam, eu nunca tinham se visto, mas parecia que se conheciam há muito tempo. Um abraçou o outro, começaram a contar histórias, dividir histórias, muito legal essa parte que eu queria relembrar. E quero agradecer ao senhor por ter aceitado, já tem mais de um ano, o convite de participar da diretoria da nossa associação. Gostaria de pedir aos nossos amigos que estão assistindo que, por favor, curtam a nossa entrevista, se inscrevam no canal, que é muito importante.
E se possível, compartilhe com seus amigos para que essa história chegue aos quatro cantos e que a gente não deixe morrer a nossa lembrança do nosso terceiro BI. Coronel Silene, muito obrigado. Eu já deixo aqui a minha continência para o senhor. Não dá tempo para mais nada, a gente vai encerrando por aqui. E foi o que o Herbert falou, né? É importante você que está assistindo aí, você que curtiu ou que não curtiu, deixa esse like ou dislike, comenta, fala o que você achou do nosso trabalho, do nosso podcast e compartilha. Tá? Quero deixar aqui a minha respeitosa continência ao Monk e deixo aqui a minha respeitosa continência. Obrigado, Coronel, por aceitar o convite. Agradeço e enriquecer aí nosso podcast com tanta história, por agregar tanto aí ao nosso trabalho. Obrigado. E não podia terminar com outra frase, né? Qual é? Qual é a frase? Selva! Ele só não falou quem foi que pintou a onça. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi um aluno louco, louco como eu. Finalizou, vou acender essa churrasqueira. Dai-nos hoje da floresta! Dai-nos hoje da floresta! A sobriedade para persistir! A sobriedade para persistir! A paciência para emboscar! A paciência para emboscar! A perseverança para sobreviver! A perseverança para sobreviver! A astúcia para dissimular! A astúcia para dissimular! A fé para resistir e vencer! A fé para resistir e vencer!